Boa noite, queridos. Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo a todos os amados irmãos que já vão estar entrando no nosso culto de oração e estudo da Palavra de Deus, e também os que vão estar assistindo de forma remota. Que Deus possa estar abençoando a sua vida poderosamente. Eu sou o pastor Robson Vasconcelos e este culto é o culto da Congregação Batista ali no Jardim Gá, congregação da Primeira Igreja Batista no IP, igreja presidida pelo pastor Jonas Azevedo. Vamos estar nesse momento, queridos, iniciando esse trabalho com oração. Estamos na nossa 7ª semana de estudos sobre ídolos do coração, né? E vamos estar orando ao Senhor para que Deus abençoe, né, a palavra de hoje e traga para nós um refrigério, traga para nós uma revelação, traga para nós a vontade dele, em nome de Jesus. Pai amado, Pai querido, Pai misericordioso, te louvamos nesta hora, nesta noite, Senhor, te rendemos graças, te bendizemos, te exaltamos, Senhor, te exaltamos porque o Senhor, meu Deus, é poderoso, o Senhor, meu Deus, é um Deus misericordioso, um Deus de compaixão e graça. Queremos nessa hora apresentar diante do Senhor a Congregação Batista no Jardim Gá, cada membro dali, cada pessoa que congrega ali conosco. Senhor Deus, que o Senhor abençoe os vizinhos daquela congregação. Ó Deus, queremos pedir pela Igreja Mãe, né, a Primeira Igreja Batista no IP, pastor Jonas, sua esposa, irmã Jaciara. Ó Deus, todos os membros ali, Senhor Deus, em especial aqueles que fazem parte do PAN, Plano de Adoção Missionária. Deus, que o Senhor abençoe poderosamente, ricamente a vida dos teus filhos, restituindo 100 vezes mais aquilo que eles têm investido ali, Pai, na obra missionária, ali naquela congregação. Eu quero apresentar diante do Senhor também a igreja da qual sou membro, a Primeira Igreja Batista, ó Deus, em Valparaíso, pastor Luiz Cláudio Peçanha, sua esposa, sua família. Senhor, cada membro ali daquele lugar, daquela igreja, cada PGM, Senhor. Abençoamos o Valparaíso, abençoamos a Lusiânia, Senhor Deus, abençoamos o estado de Brasília, Distrito Federal, né? Abençoamos a Bahia, abençoamos o Brasil. Pedimos a tua graça, que o teu Espírito Santo nesta noite, Deus, traga refrigério, traga cura, traga libertação. Hoje, Deus, eu quero decretar, em nome de Jesus, libertação. Hoje, Senhor Deus, o passarinheiro vai ser quebrado, o laço do passarinheiro vai ser quebrado e haverá libertação nesta noite, em nome de Jesus. Eu profetizo isso para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos, queridos, ouvir um pedaço dessa canção e posteriormente nós vamos estar lendo a palavra de Deus e dando seguimento ao nosso estudo de hoje.
Bem, queridos, nós estamos na nossa 7ª semana de estudo da Bíblia Sagrada e de oração, e nós estamos em uma série de estudos que nós demos o nome de ídolos do coração. Na primeira semana nós falamos sobre o coração corrompido. O coração corrompido é, na verdade, o ninho, né? É o princípio de todas essas mazelas, de todos esses ídolos se alojarem no coração do homem. Então falamos na primeira semana sobre o tema ídolos, coração corrompido. Na segunda semana nós falamos sobre ídolos do coração. Abordamos sobre vários ídolos de formas específicas e algumas coisas que eles causam em nossa vida espiritual, familiar, social e etc. E psicológica. Na terceira semana nós falamos especificamente sobre o ídolo egocentrismo. Nós falamos que a pessoa egocêntrica ela tem dificuldade em viver em comunidade. A pessoa egocêntrica ela tem dificuldade em viver em grupo, né? Porque ela só visa o lado dela, ela só se preocupa com ela quer tudo se rendendo a ela. Então a pessoa egocêntrica ela precisa ser tratada, curada, restaurada. Na quarta semana nós falamos sobre o narcisista, né? O coração narcisista, outro ídolo que tem ocupado o coração de muita gente. Eu fico vendo, irmãos, mulheres que normalmente eram bonitas, eram femininas, e hoje, diante de tanto narcisismo, né, de tanto amor pelo seu próprio corpo, de tanto tomar hormônio, fica com voz de homens, fica com o corpo masculino, né? Perde toda a beleza feminina e se transforma em algo estranho, né? Por causa do narcisismo. O narcisista ele se ama, ele se adora. Não que ele se ame de uma forma normal. A Bíblia diz que nós temos que nos amar, nós temos que ter autoestima. Mas o narcisismo algo anormal, né? A pessoa ela se adora, ela se olha no espelho assim, e se ela pudesse, ela casava com ela mesma, né? Então esse é o narcisista. Na quinta semana nós falamos sobre o ídolo chamado soberba, né? O orgulhoso, a pessoa que é orgulhosa. E todos esses ídolos, queridos, eles vêm disfarçados, né? Porque não é só o orgulhoso por ter um carro bom, não é só o orgulhoso por ter uma função boa, um funcionário público, um empresário, não. Ele é orgulhoso porque ele se acha santo mais que os outros, ele é orgulhoso porque conhece a Bíblia mais que os outros, ele é orgulhoso porque ora mais, ele é orgulhoso porque tem o cabelo comprido, ele é orgulhoso porque usa roupa de crente. Então toda soberba e todo orgulho é um ídolo. E todos esses ídolos, ele vem maquiado, vem disfarçado. E semana passada nós falamos sobre o ídolo chamado prazer, né? E abordamos aqui o tema. E hoje, amados, nós vamos estar falando sobre, nessa 7ª semana, sobre o 7º ídolo, né? O ídolo chamado pornografia. Esse ídolo chamado pornografia, né? Que no grego é porneia. E nós vamos estar lendo aqui a palavra do Senhor em Mateus capítulo 5, versículos 27 ao versículo 32, que diz assim a palavra de Deus. Ouviste que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo que todo aquele que olhar com desejo para uma mulher já cometeu adultério com ela no coração. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e joga fora, pois é melhor para ti perder um dos teus membros do que ter todo o corpo lançado no inferno. Se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e joga fora, pois é melhor para ti perder um dos teus membros do que ir todo o corpo para o inferno. Também foi dito, quem se divorciar de sua mulher, dele documento de divórcio. Eu, porém, vos digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, a não ser por causa da infidelidade, torna-se adúltera. E quem se casa com a divorciada comete adultério. Versículo 32, foi esse que nós lemos, né? E aqui nós temos o texto principal. Mateus capítulo 5, 27 a 32. Que o Espírito Santo de Deus possa aplicar a sua palavra em nossos corações. Amados, nós estamos hoje vivendo na graça.
Algumas pessoas que falam, essa época é uma época melhor, porque lá no Antigo Testamento, se a mulher ela fosse pega em adultério, ela era apedrejada na hora, o homem era apedrejado na hora, né? Amados, só que na lei dizia isso, que se fosse pego em adultério, né? Olho por olho, dente por dente. E na graça diz o seguinte: se você sequer olhar, já cometeu adultério através do seu coração. Então, não é fácil viver na graça. Não. Nós temos que viver em santidade. Nós temos que viver buscando o Senhor. Queridos, eu me lembro hoje, falando desse assunto, né, para iniciar o assunto pornografia, eu me lembro hoje que a primeira revista pornográfica, a primeira revista pornô que eu comprei, eu tinha 11 anos de idade. E os coleguinhas da escola que me disse o local onde comprar, né? Naquela época não tinha rede social, não tinha internet, não existia computador. E eu me lembro, isso em 81, 82, 1981, 1982, né? Eu tinha ali em torno de 10 para 11 anos. E os coleguinhas do trabalho disseram, olha, em tal lugar, em tal banca, tem um lugar que vende revista pra gente, porque essas revistas só pode ser vendida para de maior, né? Até hoje é assim. Mas lá tem um cara que vende. Você chega, né? Você já chega com o dinheiro na mão e olha para ele e ele vai saber o que é. E você dá o dinheiro e ele vai lhe dar a revista e você cai fora. Porque se a polícia chegar, prende ele, prende você. Era como mais ou menos comprar drogas hoje. Era mais ou menos como chegar numa boca de fumo com um traficante e ali aquela coisa rápida, né? Foi assim. Só que hoje, irmãos, a geração de hoje, ela tem, né, total facilidade com a pornografia. Total facilidade. A pornografia hoje, ela está na palma da mão. Hoje, nós temos crianças com 4, né? Temos crianças com 4, 5, 3 anos, que os pais já dão celular para as crianças. Para as crianças ficar se entretendo e os pais ficarem mais tranquilos e cumprir seus afazeres. E é a partir disso, né, desse equipamento, né, que nós temos visto muitas crianças sendo prejudicadas. Nesses últimos 2 anos nós tivemos aí problemas com a boneca Mon, onde as crianças eram induzidas a suicídio. Nós tivemos o desafio da baleia azul, onde as crianças também eram levadas a suicídio. Agora o homem pateta, né? Fora os pedófilos que agem nas redes sociais se fazendo de crianças. Então isso daqui que os pais dão para se isentar das suas responsabilidades muitas das vezes, tem sido o canal de Satanás para destruir a vida dos seus filhos. Então, quando eu tinha 11 anos, eu comprei com muita dificuldade aquela revista. Mas hoje, isso daqui dá acesso total e plena à pornografia. Então nós precisamos pedir ao Senhor hoje sabedoria e graça. Eu espero que esse estudo de hoje sirva para mulheres, para homens, jovens, sirva para aonde ele chegar. Porque a pornografia, queridos, tem sido uma destruição na vida de muitas mulheres, de muitos homens, de muitos jovens e de muitas famílias. A pornografia, queridos, é a exploração da imagem do corpo humano com finalidades extremamente sensuais. Precisamos dizer que a pornografia é um tipo de autoerotismo, ou seja, é fruto do exercício da lascívia. E a lascívia nós sabemos que é algo que é um intenso desejo focado na satisfação imediata do apetite sexual. A lascívia é o contrário do amor. É o contrário do amor, que é um sentimento puro e profundo. O amor, ele é voltado para o bem da outra pessoa. O amor, ele prioriza o bem-estar e a satisfação do outro.
antes da sua própria satisfação. Diferente da pornografia. Pornografia, a pessoa que é dominada pela pornografia, a pessoa que tem a prisão, né? A fortaleza espiritual da pornografia na sua vida, ela só visa somente se satisfazer. Muitos homens viciados em pornografias, mesmo tendo mulheres, sendo casados, eles são viciados, por exemplo, na masturbação. E um dos problemas da masturbação é gerar no homem a ejaculação precoce. Ou seja, é aquele camarada que tem um orgasmo rápido demais. E o homem que tem um orgasmo rápido demais, ele não consegue satisfazer a sua parceira. Ele não consegue. E aí começa-se a gerar problemas. Mas tudo isso foi gerado pelo vício na pornografia, né? Então, por trás, irmãos, da pornografia, nós precisamos entender que existe um mercado enorme para aqueles que exploram o sexo visando apenas lucros, distribuindo assim filmes, né? Distribuindo fotos, literatura, né? Tudo o que gera pornografia. A indústria pornô é um negócio, irmãos, que multibilionário. Porque como o caso das drogas, a pornografia ela se equipara às drogas, ao tráfico de drogas, porque como no caso das drogas, ela sobrevive, a pornografia, né, que ganha bilhões e bilhões de dólares por ano, ela sobrevive da dependência do viciado em pornografia. E os produtores desse mundo pornô, eles não se importam com o bem-estar dos que consomem os seus produtos, bem como os traficantes não se importam com o bem-estar das pessoas que compram drogas em suas mãos. O que interessa a eles, na verdade, é o lucro. O que interessa para eles, na verdade, é apenas o lucro, né? E que eles têm, vendendo seus produtos, vendendo seus vídeos, fazendo suas propagandas. E nós precisamos entender, amados, que em um mundo conectado, né, como eu estava falando, em um mundo completamente conectado, onde com apenas poucos cliques, né, qualquer pessoa consegue ter acesso a todo tipo de conteúdo pornográfico, e não há como negar o poder que a pornografia ela exerce na vida da pessoa. O objetivo da mensagem de hoje, amados, é lhe auxiliar, ou auxiliar a pessoa que está nos assistindo, ou que você vai mandar esse vídeo, no enfrentamento desse ídolo miserável, desgraçado e destruidor, que é a pornografia, que tem escravizado homens e mulheres de Deus, e traz consequências destruidoras para o indivíduo que por ele é dominado e para a sua família. Então nós precisamos entender algumas coisas. Primeiro, a pornografia, queridos, é um laço demoníaco, perigoso e destruidor. Amados, nós vivemos em um mundo sedutor, que sabe muito bem explorar a pornografia. A Bíblia diz o seguinte, irmãos: não ameis o mundo, nem as coisas que o mundo há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não estará nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como toda a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Eu acabei de ler 1 João, capítulo 2, versículos 15 ao 17. Marque isso aí na sua Bíblia. 1 João, capítulo 2, versículos 15 ao 17. O texto principal foi Mateus, capítulo 5, versículos 27 ao 32. Então, amados, não é preciso ir longe para perceber que o sexo é preciso, né? Que o sexo tem sido uma enorme fonte
de tentação e de desvios. Amados, a TV, as bancas de revistas, as músicas, as danças, a internet e as ruas estão cheias de estímulos sexuais. Material pornográfico, irmãos, pode ser encontrado e consumido de uma forma muito fácil. Parece não haver fim à criatividade. Do homem, né? Não há fim na criatividade do homem em utilizar-se desses materiais, dos avanços tecnológicos para a difusão da pornografia. Amados irmãos, o poder sedutor da pornografia, aliado a uma falta de cuidado com a piedade, com a santidade, tem sido com que muitos, tem feito com que muitos caiam nesse laço, que muitos fiquem aprisionados, engaiolados, enjaulados, algemados, completamente debaixo dos pés de Satanás. Jesus, ele disse: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Mateus capítulo 26, versículo 41. Geralmente a pornografia, amados, ela entra na vida do viciado, do aprisionado, do preso por essas fortalezas, basicamente na sua infância. Por exemplo, o menino, quando ele é abusado sexualmente, o menino homem, quando ele é abusado sexualmente, ele tem duas vertentes na vida dele. Ou ele adere ao homossexualismo, ou ele se entrega à perversão sexual. Ele vira um cativo da pornografia. Ou ele adere ao homossexualismo, pelo abuso que sofreu, ou ele adere à pornografia. Por quê, pastor? Porque há uma guerra da mente dele. Ele foi abusado, ele não aceita ser gay, ele não aceita ser homossexual. E há uma guerra dentro dele, ele diz: eu preciso mostrar que eu sou homem, eu preciso mostrar que eu não sou homossexual, mesmo que eu fui abusado. E aí, queridos, ele passa a viver uma vida devassa, uma vida de prostituição. Ele tem relacionamento com homens na condição de passivo, para mostrar: tá vendo, eu sou homem. Ele tem relacionamento com mulheres sem nenhum sentimento emocional, simplesmente usa as mulheres como se ele fosse um predador, somente para mostrar que é homem, que pode seduzir, que pode ter relacionamento, pode pegar, largar, usar, abusar e depois chutar fora. A mesma coisa, queridos, a mulher. Quando a mulher é abusada sexualmente na sua infância, ela também tem essas dois caminhos a seguir. Ou ela adere ao lesbianismo e torna-se uma lésbica, ou ela também tem essa briga espiritual, essa briga psicológica dentro dela, dizendo: eu preciso mostrar que eu sou mulher, eu preciso mostrar que eu não sou lésbica. E aí também ela tem relações sexuais com todo tipo de homem que aparece na frente dela, simplesmente para ela se autoafirmar como mulher. Então, amados, não podemos trocar o projeto de Deus para nós pelos atrativos sexuais do mundo, da pornografia. Todo relacionamento sexual fora do casamento, seja ele real ou virtual ou fantasioso, danifica o plano de Deus para a nossa sexualidade. Não vale a pena trocar um futuro de fidelidade pelos prazeres transitórios do pecado. Quantos homens eu já atendi, quantas mulheres eu já atendi, frustradas, decepcionadas, totalmente arrependidas, porque trocou a fidelidade, um relacionamento de fidelidade, por um momento de prazer. Eu quero dizer, queridos, para você, homem, que existem as filhas de Jezabel, as filhas de pombagiras, que estão aí simplesmente para destruir o seu casamento, para destruir a sua vida, para destruir o projeto que Deus tem para a sua vida, porque família, depois do nosso nome escrito no livro da vida, é o melhor bem,
é o melhor presente para nós. E você, mulher, existe os filhos de Nabal, homens que são especialistas em seduzir mulheres casadas, simplesmente com o objetivo de querer abusar delas, de querer simplesmente, tem homens que eu já conversei com eles, que eles diziam: pastor, para mim cada mulher casada era um troféu, eu simplesmente tinha o prazer de pegar, de dizer: olha, eu peguei, eu usei, e depois ele jogava fora. Tratava com amor, com amor, entre aspas, com carinho, sedução, elogios, né? Se rastejava no chão como cobra para seduzir. E às vezes o marido próprio, ele não trata bem a esposa, deixa o relacionamento desleixado, né? E aí o colega de trabalho, o filho de Belial, o filho de Nabal, no ouvido da mulher: você está bonita hoje, nossa, você está elegante, oh, você fez regime, está mais magra. Coisas que ela gostaria de ouvir do seu marido, mas não ouve. E aí o filho de Nabal, o filho de Belial dos infernos, vai lá e faz. E a mulher então se deixa ser levada por isso. Porque o homem, ele é seduzido pelo que vê, pelas curvas, pela roupa curta, pela sedução. A mulher, ela é seduzida pelo que ouve. Então temos que ter cuidado, porque a pornografia não é só na vida do homem. Há mulheres aprisionadas por pornografia. Eu conheci, atendi mulheres que elas não conseguiam ter relações, elas não conseguiam chegar ao clímax, não conseguiam chegar ao orgasmo com seus maridos, porque eram viciadas em pornografia. Elas só chegavam ao orgasmo vendo filme pornô, usando vibrador, se masturbando, mas com o marido não conseguia, porque eram presas, eram cativas da pornografia. Havia o aprisionamento, havia fortaleza espiritual, e elas precisavam de libertação. Pornografia, queridos, nós não podemos trocar, como eu já falei. Pornografia tornou-se a norma e o maior perigo de todos. Eu quero lhe dizer, infelizmente, que é a internet que é a fornecedora mais poderosa de pornografia na história do mundo. O que torna a internet tão perigosa, sabe o que é, queridos? É a sua ação anônima. No momento que você está no computador, no momento que você está com seu smartphone em sua mão, sozinho, você está ali anônimo, ninguém está vendo, ninguém fisicamente está vendo, né? Há uma acessibilidade, hoje todo mundo tem um pacote de dados para acessar o que quer. Irmãos, qualquer pessoa com computador, com tablet, com notebook, com smartphone, pode chegar, né? Pode baixar filmes pornográficos, acessar vídeos pornográficos na sua total privacidade. E o fluxo do material sexual, irmãos, é interminável. Existe material para tudo. Existe pacote de filmes de pedofilia. Pessoas que pagam fortunas para assistir vídeos de homens adultos tendo relações sexuais com crianças de colo, onde essas crianças de colo chegam a morrer no momento em que estão sendo abusadas sexualmente. Existe pacote de filmes para quem gosta de zoofilia. Pastor, o que é zoofilia? Homens e mulheres que gostam de ter relacionamento com animais, com cavalos, éguas, cachorro, cadela. Infelizmente, né? Sexo com defunto. O jornalismo da Record agora mesmo estava falando de pessoas que trabalham em instituto do ML, fazendo filmes e fotos, tendo relações sexuais com defuntos. Misericórdia. Só o sangue de Jesus tem poder. Pedofilia. Só o sangue de Jesus, amados. Devemos dobrar a nossa vigilância, irmãos, pois a internet se tornou a ferramenta número 1 de Satanás para o século 21. A pornografia é a infecção mais, vou repetir, a pornografia é a infecção
mais silenciosa do corpo de crentes, pois normalmente envolve o usuário e seu computador. Nessa pandemia mesmo agora, um site cristão fez uma enquete e o número de acesso a site pornográfico nessa pandemia deu mais de 250%. Pessoas em casa, ociosas, sem fazer nada, né, acessando a pornografia. Amados, a pornografia ela é condenada nas Escrituras por 4 motivos. A pornografia, vou repetir, ela é condenada nas Escrituras Sagradas por 4 motivos. Primeiro motivo, porque a pornografia, amados, é fruto da carne, procedendo do coração corrupto do homem, constituindo-se de uma forma, uma ameaça. A pornografia, ela destrói, ela tenta criar uma ameaça ao que Deus planejou para o homem, que é a pureza sexual. E nós devemos fugir dela. Devemos correr as léguas da pornografia. Pois os que praticam, irmãos, a pornografia, a Bíblia diz, anote esse texto, Gálatas capítulo 5, versos 16 a 21, as pessoas que são dominadas, as pessoas que são algemadas, as pessoas que são acorrentadas, as pessoas que têm essa cadeia, as pessoas que têm essa prisão, essa fortaleza espiritual em suas vidas, enquanto estiverem dominadas pela pornografia, esse texto diz que elas não herdarão o reino de Deus. Infelizmente. O segundo motivo que a pornografia é condenada pelas Escrituras é que, segundo a pornografia, ela banaliza o sexo e tem o potencial de destruir relacionamentos. Ah, meus irmãos, quantos casamentos eu atendi de pessoas viciadas, seja o marido, seja a esposa, em pornografia. Para os irmãos terem uma ideia, eu conheci uma certa pessoa que tanto ela quanto o marido eram viciados em pornografia. E uma das coisas que eles gostavam de fazer era ter relacionamento sexual com outros casais, chamado menage. E ele e a esposa se encontravam, marcavam pela internet com outro casal, um homem e mulher, e ali tinham relações, os 4. E em um desses vários encontros, eles encontraram um casal, e aí aconteceu algo, não vou dizer inusitado, né, mas o projeto de Satanás ali prevaleceu. A esposa dele se apaixonou pela esposa do outro, e ela também se apaixonou por ela. E ambas largaram seus maridos, ambas largaram seus esposos e foram morar juntas. Aderiram ao lesbianismo, se casaram e estão morando juntas até hoje. Podemos ver aí que a pornografia destruiu esse casal. A pornografia destruiu o lar dessa família. Então, amados, a pornografia, ela destrói, né? Ela destrói o relacionamento. Ela deprecia o real sentido do sexo, tornando o outro mero objeto sexual. A Bíblia diz: digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula. Mácula é mancha. Porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Eu li Hebreus capítulo 13, versículo 4. Anote também esse texto. Hebreus capítulo 13, versículo 4. O terceiro motivo, queridos, que a Bíblia condena a pornografia é que ela fomenta mais e mais o desejo
sem jamais satisfazê-lo. A pornografia ela é como uma droga, é como uma cocaína, é como uma maconha, é como uma overdose. Por que as pessoas morrem de overdose? Porque querem sempre tomar uma porção mais forte para ficar no êxtase maior. Só que o nosso corpo tem um limite. E tem um momento que o coração não aguenta e ali, ó, pum, estoura. E aí vem a overdose. A mesma coisa é a pornografia, ela sempre quer mais. O cara tem a sua esposa, vai lá, tem outra na rua. Ele vai e não se satisfaz apenas com uma e contrata outra. E daqui a pouco está ali naquela miscelânea, naquela prostituição, naquela coisa nojenta, né? Chega o momento, há pessoas, irmãos, que faliram por causa da pornografia. Para sustentar esse vício, pagar prostitutas, comprar produtos eróticos e aí por diante. Então, amados, a Bíblia diz que os olhos do homem nunca se satisfaz. O homem que é preso pela pornografia, os seus olhos nunca o satisfaz. Provérbios 27:20, perdão. Então a pornografia, irmãos, ela vicia. A pornografia, ela adoece. A pornografia mata. E mata a vida emocional e mata também a vida espiritual do indivíduo, sem jamais satisfazer os seus apetites carnais. Amados, segundo o ensino de Jesus, é culpado de adultério não só o que comete o ato sexualmente propriamente dito, mas também o que experimenta virtualmente. Você, marido ou mulher que esteja me assistindo, que talvez seja preso pela pornografia, pode dizer: mas pastor, eu só faço ver, eu nunca tive coragem de fazer presencialmente. Meu querido, seja presencialmente, seja virtualmente, seja mentalmente, a Bíblia diz, eu li no texto principal de Mateus 5:27-32, que é a mesma coisa. Você fazer virtualmente não lhe faz melhor, não lhe faz mais santo do que aquele que faz fisicamente, né, a pornografia. Então, a Bíblia diz: ouviste que foi dito, não adulterarás, não pratique o adultério. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Qual é a porta principal da pornografia? Os olhos. Você vê. E por último, queridos, a pornografia, ela é reprovada pela Bíblia porque ela destrói a integridade da pessoa. Não tem como se envolver com a pornografia e viver uma vida cristã normal. Pode observar, o cristão, seja ele de que igreja for, se ele é preso pela pornografia, você não consegue ver o brilho do Espírito Santo no rosto dele. É uma pessoa apática, é uma pessoa completamente fria, é uma pessoa que você não vê vida de Deus na vida dele. Marcos Lopes, Deus te abençoe, em nome de Jesus. Então, amados, a pornografia traz sérias consequências para a vida emocional, para a vida espiritual e afeta os relacionamentos. Quantos homens têm perdido suas esposas, mulheres de Deus, mulheres santas, mulheres dignas, mulheres abençoadas, mulheres totalmente contritas, sérias, honestas, valorosas, homens que têm perdido e depois que perde se arrepende, cai na besteira que fez por causa da pornografia. E não somente perde a esposa, perde os filhos, perde o respeito dos filhos. A palavra de Deus adverte, irmãos: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Eu acabei de ler Gálatas, capítulo 6, versículos 7 e 8. Anote esse texto. Gálatas, capítulo 6, versículos 7 e 8. Amados, nos Estados Unidos foi feita uma pesquisa. 86%, preste bem atenção no que eu vou falar agora. Uma pesquisa que foi feita nos Estados Unidos.
onde 86% dos condenados por estupro admitiram imitação direta das cenas de pornografia que assistiam regularmente. Entenderam? Eles eram viciados em filme de pornografia. E aquilo os induziram, os levaram a serem estrupadores. Este é o fruto da semeadura da carne. Louvado seja Deus. O que fazer então? O que é que eu, pastor, eu sou preso pela pornografia, eu sou algemado pela pornografia, eu sou escravo da pornografia. O que é que eu devo fazer, pastor? Vença a pornografia em nome de Jesus. Todos nós enfrentamos, irmãos, por vez ou outra, tentações na área sexual. E que atitudes se deve tomar diante desse fato? Primeira coisa, peça socorro a Deus. Clame ao Senhor. Confesse ao Senhor. Peça socorro. Não tente viver a sua vida à parte de Deus. A primeira coisa que o diabo vai querer te fazer é você ter vergonha. A pessoa viciada em pornografia, ela não tem mais prazer em orar, ela tem vergonha de orar. Sabe por que ela tem vergonha? Porque ela faz hoje, pede perdão e amanhã faz de novo. Então, cria um sentimento de vergonha e diz, meu Deus, eu não vou mais orar pedindo perdão porque eu não consigo parar. Aí faz o que Adão e Eva fizeram, se esconderam de Deus. Então não tente viver a sua vida longe de Deus. Sem Cristo na vida, irmãos, não há vitória. Não há vitória sobre as tentações. Paulo disse, tudo posso naquele que me fortalece. Quero lhe dizer, queridos, que sem Cristo você não pode vencer essa batalha. Você não vai poder vencer a pornografia. Não confie em você mesmo. Dependa mais de Deus. Sempre você cai, sabe por quê? Porque você diz, eu vou ver um pouquinho só. A mesma coisa do alcoólatra, não, eu vou tomar só um trago. A mesma coisa do viciado em cocaína, não, eu só vou tomar só 1 milímetro, uma dosinha. A Bíblia diz, sujeitai-vos, portanto, a Deus. Sujeitai-vos, portanto, a Deus. Resista ao diabo e ele fugirá de vós. Eu acabei de ler Tiago, capítulo 4, versículo 7. Resista à pornografia. Eu quero indicar até um filme, A Prova de Fogo, onde o artista principal do filme, ele tinha problemas no seu casamento porque era viciado em pornografia. A Bíblia diz que se o teu olho te faz pecar, arranca e joga fora, porque é melhor você ir para o céu com um olho só do que ir para o inferno com os dois. Se tua mão te faz pecar, arranca, é melhor você ir para o céu maneta do que para o inferno com as duas. E aquele artista, ele fez o quê? Se o canal da pornografia era o computador dele, quem já assistiu o filme sabe, ele pegou o computador e quebrou todo com um taco de beisebol. Se o seu smartphone está lhe fazendo pecar, ainda existe desses aqui, irmãos, ó, de botão, ó. Ainda existe desses aqui. Compra um desse. Ah, pastor, mas eu trabalho com WhatsApp, com rede social. Deixe sua esposa controlar suas redes sociais, seu WhatsApp. Deixe ela ser sua secretária. Eu creio que ela vai ajudar você com muito prazer. Minha esposa, a partir de hoje é você que vai anotar meus pedidos, é você que vai fazer contato com meus clientes. Depois você me liga para o meu telefone de botão para dizer o que é que eu tenho que fazer. Se liberte. Segundo, confesse a Deus os seus pecados e peça perdão. Para você se livrar, ser liberto da pornografia, peça ajuda a Deus, é o primeiro passo. Segundo passo, confesse a Deus os seus pecados e peça perdão. Dê nome ao seu pecado. Você já viu que o bêbado não gosta de ser chamado de bebo? Ô bebo, ele se chateia. Você já viu que a prostituta não gosta de ser chamada de prostituta? Chama uma prostituta de prostituta. Chama um ladrão de ladrão. Sabe por quê? Porque quando você chama ele de ladrão, você está denunciando o pecado dele. Então, dê nome ao seu pecado. Senhor, me perdoe porque eu sou um prostituto. Senhor, me perdoe porque eu sou um adúltero. Senhor, me perdoe porque eu sou viciado em pornografia. Me perdoe, Senhor. Confesse, verbalize o seu pecado.
Segundo a Bíblia, irmãos, o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas os que confessa e deixa alcançará misericórdia. Eu acabei de ler Provérbios 28:13. Anote, Provérbios 28:13. Não tente esconder de Deus, irmãos, o que Ele já sabe. Talvez sua esposa não saiba, talvez o seu pastor não saiba, talvez o seu pastor presidente não saiba, talvez o pastor que está sobre você, que é pastor e está tomando conta de um trabalho, também não saiba, mas Deus sabe. E outra coisa, o pior de tudo, Satanás também sabe. E enquanto você estiver escondendo isso, eu quero lhe dizer uma coisa muito dura: você está nas mãos, você está nas palmas de Satanás. Confesse seus pecados e tome a decisão de abandoná-los. Terceira coisa, terceiro passo que você tem que fazer para vencer a pornografia: procure ajuda entre os irmãos da fé. Tiago nos diz, Tiago capítulo 5, verso 16. Anote aí, Tiago 5,16. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Irmãos, em 1 João diz que nós devemos confessar os nossos pecados a Deus para sermos curados ou perdoados. Você, vivendo na vida da pornografia, preso pela pornografia e praticar pornografia, você pode pedir perdão a Deus 1.200 e trocentas vezes. O Senhor vai perdoar todas. Toda vez que você chegar com o coração quebrantado diante de Deus, Ele vai perdoar. Por mais que você chegue a Deus com vergonha de ter pedido por isso 1000 vezes, Ele vai perdoar. Mas você só vai receber somente perdão, mas não vai receber a cura. A cura você só vai receber quando você confessar isso a uma pessoa que pode cuidar de você, seu pastor, seu líder espiritual. Por isso Tiago 5,16 diz: confesse os seus pecados para serdes curados. Quando você confessa o seu pecado, queridos, é a mesma coisa quando você faz um vômito. Quando você vomita aquilo que não lhe fez, que você comeu e não lhe fez bem. Enquanto você não pôr para fora, aquilo está lhe fazendo mal. Está fazendo você arrotar, está fazendo você ter azia, está fazendo você ter ânsia. Só vai melhorar quando você botar o dedo na língua e vomitar. E esse vômito se chama confissão. Quarto passo: enche a sua mente com a palavra de Deus. O salmista diz: de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Ele responde: observando segundo a tua palavra de todo o teu coração, te busquei. Não me deixe fugir os teus mandamentos, guarda-o no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Salmo 119, versículos 9 ao 11. Amados, o apóstolo Paulo orienta, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitoso, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Limpe a sua mente da pornografia. Peça ajuda e limpe. Saia da zona que lhe proporciona a pornografia. Se o WhatsApp do seu trabalho tem muita gente que passa lá vídeos pornô, converse com sua chefia e diga: eu vou sair. Ou isso daqui é profissional ou não é, porque eu sou cristão e eu não vou participar de um grupo de WhatsApp de trabalho que põe pornografia. Limpe a sua mente, limpe o seu coração. O quinto passo: seja firme em seus propósitos. Você não nasceu, queridos, para agradar a si mesmo, pois o fim principal do homem é glorificar a Deus e agradar ao Senhor. Queridos, procure agradar a Deus. Procure agradar ao Senhor. Acima de tudo, vença a carne, vença o mundo, vença o diabo na força do Senhor. Jó se manteve firme em seus propósitos diante de Deus. Ele disse: fiz aliança com meus olhos. Olha só o que Jó diz. Estou lendo Jó 31, verso 1. Anote aí. Jó 31, verso 1. Fiz aliança com os meus olhos, pois
como os fixaria numa donzela? Jó fez aliança com os olhos dele de não olhar para nenhuma outra mulher. Irmãos, a pornografia, como qualquer ídolo do coração, é perigosa. Portanto, não se deixe levar pelas suas tentações sedutoras, uma vez que a infecção silenciosa, por ela provocada, não tem jeito, é mortal. A infecção da pornografia é mortal. Não é igual o Covid-19 não, que pode ser sem sintomas, assintomática, viu? Não pense não. O Covid-19 tem o mortal e tem o assintomático. Na pornografia não, meu filho. A pornografia ela mata. Cuidado. A pornografia ela mata secretamente. A pornografia ela envenena o coração. Ela denigre o ser humano que é criado, que foi criado à imagem e semelhança de Deus. Ela danifica relacionamentos e destrói a vida espiritual. Te leva para o inferno. Siga as orientações, irmãos, que nós passamos aqui. Siga esses 5 passos. Peça ajuda a Deus. Confesse seus pecados a Deus. Procure ajuda entre os irmãos. Com o seu pastor. Eu indico o Ministério Vida Pura. Procure no site, Ministério Vida Pura. Eles trabalham muito com isso. 4º conselho, encha a sua mente com a palavra de Deus. E 5, seja firme em seus propósitos. Siga essas orientações para vencer a pornografia e você ser de fato feliz no tempo de hoje e também na eternidade. Desfrutando da comunhão com Deus, o verdadeiro prazer que Ele pode nos dar. Busque ajuda em Deus, queridos. Busque ajuda de alguém que possa te ajudar. Não fique calado. Da mesma forma como a pessoa que tem depressão e pode se suicidar, busque ajuda. Se você, qualquer vício que nos prende, que nos algema, precisamos pedir ajuda. O diabo quer te calar, sabe como? Não fale isso não, rapaz, você vai se expor. Você é tão bem visto pelo seu pastor, você é tão bem visto pela sua esposa, você é tão bem visto pela sua família, você é tão bem visto pelos seus vizinhos. Rapaz, as pessoas te olham como um crente assim de excelência. As pessoas te olham assim como um pastor santo, as pessoas te olham assim como um bispo, como um apóstolo, como um missionário, como um evangelista, como um homem de Deus. E você vai abrir a boca e dizer que é preso pela pornografia? Isso vai te manchar, você vai passar vergonha. É essa tática que o diabo te usa, para você não buscar ajuda. Mas eu vou lhe dizer uma coisa, amados. Entre você passar vergonha com as pessoas que lhe admiram e você ser curado e ir para o céu, eu acho melhor do que você passar vergonha com o diabo todo dia te acusando. Com o diabo todo dia com o dedo na tua cara dizendo, tá vendo aí? Jesus fez tanto por você, olha o que você faz. Sua esposa te ama tanto e olha o que você faz. Seus filhos te admiram tanto e olha o que você faz. Os seus vizinhos, suas ovelhas, seus discípulos. E ainda ir para o inferno. Busque ajuda, amados. Busque ajuda, seja liberto. Pornografia necessita de cura interior e libertação. Se sua igreja não tem essa área de atuação, libertação e cura interior, converse com o seu pastor e procure uma igreja que possa te ajudar com a permissão lógica do seu pastor. Você é esposa que tem um marido que é preso, viciado em pornografia, ore por ele, jejue por ele, brigue por ele, tome ele das unhas, das garras de Satanás. Oração e jejum são as armas fundamentais para você vencer. Eu quero orar por você, nosso tempo já está esgotando, faltam 1 minuto e 50 segundos. Pai, em nome de Jesus, obrigado por essa palavra. Que essa palavra possa entrar no coração dos que estão assistindo agora e dos que vão entrar depois, de forma remota. Eu os abençoo, Senhor Deus, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Essa e todas as outras mensagens sobre ídolos do coração estão no meu canal. Canal Pastor Robson Vasconcelos no YouTube. Tem acesso em nome de Jesus. E ajude outras pessoas compartilhando com pessoas que você conhece, que são viciadas em pornografia, esse vídeo. Ore por elas, jejue por elas e abençoe elas compartilhando esses vídeos e se inscreva no nosso canal.
Deus abençoe, queridos, em nome de Jesus Cristo. Um abraço a todos abundantemente. Shalom, shalom. Um abraço aos irmãos da congregação do Ingá e a todos que estão nos vendo agora. Deus abençoe. Shalom, shalom, queridos. Ore por nossa viagem. Estamos viajando hoje de madrugada 2 horas para a Bahia e vamos ficar fora aí alguns dias. Um abraço, shalom, shalom. Deus abençoe.